Programa Rosa Choque falando hoje sobre epilepsia no sistema agudo aqui de comunicação. Um assunto que é extremamente, que tem sido dentro da mídia, extremamente debatido, é o uso de um medicamento novo que, em tese, resolveria o problema. Fala um pouco para mim sobre isso, doutora. Você está me perguntando sobre o canabidiol. Isto. O canabidiol é um dos centenas de compostos existentes num extrato de cannabis sativa, da maconha. Certo. Então, a primeira coisa em relação a isto, que é importante registrar, é que o canabidiol não é maconha. Ele é um composto que é retirado da planta. Das centenas de compostos que existem da maconha, isoladamente, ele tem efeito anticonvulsivante. Então, não significa aquilo que as pessoas de forma vulgar disseram, que a maconha cura epilepsia. Não. Não. A planta é retirado um composto, qual o nome que se dá dentro da pesquisa? É uma molécula. É tirada uma molécula e desta molécula é que se faz o medicamento. Este tema gerou muita polêmica no Brasil inteiro, provocou a mobilização de várias instâncias do poder público, da Anvisa, da Polícia Federal, da Receita Federal, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. E eu achei muito bom porque isso trouxe para a mídia, para a discussão na sociedade, o tema da epilepsia, né? Às vezes é necessário escândalo para que a gente possa ter um resultado. Então, vamos ao ponto. Hoje, pela manhã, nós temos como convidada do encontro a doutora Ana Cristina Cripa, uma neurologista infantil, especialista em epilepsia de Curitiba, e ela vai abordar o assunto das epilepsias de difícil controle e o uso do canabidiol. Por quê? 70% das epilepsias são de fácil controle e resolve facilmente. Até um médico clínico da rede básica, com um remedinho, pode resolver em 70% dos casos. Seria aquela situação do desliga e volta, não tem problema e é uma coisa mais simples. Pode ser até uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, pode ser crise assim. Que ele consiga resolver. Consegue resolver. Mas 30% dos casos são epilepsias de difícil controle. Uma parte dessas epilepsias podem ser operadas, fazer cirurgia no cérebro e com uma expectativa excelente de bons resultados. E vai indo, você vai peneirando, tem um outro tratamento, que é a instalação de um chip aqui no pescoço, no nervo vago. Mas resta uma porcentagem das epilepsias que não são tratadas com nada. Não tem um tratamento conhecido nem com medicamento, nem forma. Com cirurgia, nem com o chip, nem com o eletrodo intracerebral. Em geral, são síndromes genéticas muito graves, que acometem crianças, porque muitas delas nem sobrevivem para ficar adultas, para ter essa síndrome. Em virtude dessa patologia grave de epilepsia de difícil controle. E, nesses casos, o canabidiol tem dado bons resultados. Isso já é uma pesquisa que já tem há muito tempo. Hoje ela vem à tona, mas já tem um grupo de pesquisadores que trabalham. Tem pesquisadores já que mexem com isso. No Brasil, por exemplo, tem o doutor Elisaldo Carlini, da Unifesp. Ele estuda isso há mais de 30 anos. Só que não dava Ibope. Ele estudava em animais de laboratório, fazia experiências em pesquisa básica. E já tinha demonstrado, 30 anos atrás, que tem efeito anticonvulsivante. E, na verdade, assim, só apareceu na mídia porque se tratou de falar da maconha. E aí, da ilegalidade. Porque, na verdade, as pessoas não reconheciam sequer a epilepsia como uma doença. Exatamente. Que fosse ali registrada e que a pessoa pudesse, inclusive, ter o seu benefício assistencial em virtude disso. E a outra coisa que eu acho que ajudou muito foi a rebeldia dos pais, de não aceitarem o não do poder público e falar assim, por exemplo, aquela mãe de Brasília, entre ser presa e ver minha filha morrer... Eu vou ser presa. Eu vou ser presa. E eu estou falando aqui para a mídia inteira desse país que eu estou traficando e que eu estou defendendo a vida. Essas atitudes dos pais tiveram um impacto profundo nas pessoas que estão nas instâncias de decisão. Eu acompanhei tudo isso, acompanhei o CONAD, acompanhei a Anvisa, acompanhei pessoalmente, e
acho que não tem argumento mais forte do que o coração de um pai e de uma mãe. Porque é só quem perde um filho que sabe exatamente a dor que é. Exatamente. E vamos lembrar só uma coisa aqui. Quando ela falou, eu sou traficante, dentro da ignorância e do conhecimento dela, porque na verdade ela não é traficante de coisa nenhuma. Primeiro porque a ilegalidade está no uso da maconha e não dos componentes que podem ser usados em benefício da saúde. Exatamente. Né? Inclusive, a aprovação que a Anvisa fez foi mudar de lista, porque o canabidiol estava na lista de substâncias proscritas, passou para a lista... O que é uma substância proscrita para as pessoas? Que é crime utilizar. Certo. E passou para a lista das substâncias com prescrição em receituário especial. Então, pode ser prescrita por neurologistas, por psiquiatras e por neurocirurgiões. Que são as pessoas que lidam diretamente com o cérebro. Com as epilepsias de difícil controle. E faltam ainda muitas pesquisas que sejam conclusivas, né? Está em fase de experimento, existem então, pesquisas demonstrando que tem uma ação de convulsivante importante, que tem ajudado muito essas crianças. E muitas pesquisas estão sendo feitas no mundo inteiro, tanto a pesquisa básica para conhecer o seu mecanismo de ação, os seus efeitos colaterais, como a pesquisa clínica, né, das crianças que estão em uso e, de um modo geral, com bons resultados. Hoje, quando uma pessoa precisa desse tratamento, quer tentar esse tratamento, ele não é feito em qualquer lugar. Onde são os lugares que hoje são feitos esses tratamentos? Qual que é o acesso da população a esse tratamento, ainda que em fase experimental? Para o uso do canabidiol, Isso. você está falando? Olha, o canabidiol não é produzido no Brasil. As preparações existentes para uso, elas são importadas e são caras. Mas o caminho agora, depois que a Anvisa liberou e que a Polícia Federal, vamos dizer, facilitou a burocracia nos aeroportos e que... Entende isso como medicamento? Exatamente. E que tem lei hoje no Brasil, né? Quer dizer, está autorizado o uso. Desde que seja prescrito pelos... E tem que cumprir uma burocracia enorme, é importado, é caro, mas a pessoa, o médico assistente da criança, tem que preencher os formulários, e está tudo no site do Conselho Federal de Medicina. O médico que ainda não teve experiência, ele pode se informar no site do Conselho Federal de Medicina, certo. Faz a prescrição, preenche a papelada toda que tem que ser preenchida, e aí tem que ter o din-din para importar. Para importar. É caro, Mas daqui uns dias também, se isso for autorizado como um todo, o governo acaba sendo obrigado a fazer, porque isso, maior bem aqui é a vida, né? Nós, como entidade que trabalha em defesa das pessoas com epilepsia, nós temos sugerido, né, nas reuniões que participamos, e temos argumentado em favor de que seja distribuída no SUS para essas crianças. Isso que seria importante. Porque crianças pobres também têm epilepsia de difícil controle. Todos têm, né? Entendeu? A gente está aqui no programa Rosa Choque falando hoje sobre epilepsia, Sistema Gurgakis de Comunicação, na Rede TV, na nossa frente sempre, só você. A gente vai para o intervalo e volta já.